Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa sexta-feira sensacional. Sextou, meus amigos! Sextou finalmente. Vamos iniciar os nossos trabalhos comentando sobre a rodada de ontem da pré-temporada da NBA. Tivemos alguns jogos bem interessantes rolando nessa última noite. E nesse vídeo eu irei comentar sobre cada um deles. Então, peço para que você deixe o seu like e se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá, começando com o atropelo do Brooklyn Nets para cima do Maccabi, né? Ontem as duas equipes se enfrentaram e o Brooklyn, apesar de ter tido uma certa dificuldade no primeiro quarto, conseguiu vencer bem por 135-103. Para quem não sabe, o Maccabi é o time do Bruno Caboclo. Bruno Caboclo, né, ele causou aí, né, recentemente, ele não se apresentou no time italiano que havia o contratado, ele decidiu não se apresentar porque ele queria jogar no Maccabi para participar desses amistosos contra os times da NBA. Segundo informações, o plano do Bruno Caboclo é chamar atenção nesses amistosos que o Maccabi vai fazer contra os times da NBA. O Maccabi ainda vai enfrentar o Minnesota. Se eu não me engano, tem um jogo contra o Cleveland, mas eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza. O plano do Caboclo é chamar atenção nesses amistosos para tentar um contratinho two-way com alguma equipe da liga. Né? Parece que esse é o plano do Caboclo. É um plano muito arriscado, mas é a decisão do cara. Né? Tomara que ele saiba o que está fazendo. Ontem, o Caboclo, ele não jogou mal, mas ele também não foi um dos destaques. Em 26 minutos, foram 8 pontos marcados, 7 rebotes e 2 tocos. Beleza, são números interessantes, mas, cara, em 26 minutos, dava para ter mostrado mais. Dava para ter mostrado mais. Eu torço muito para que o Caboclo consiga chamar a atenção, só que eu acho que essa estratégia que ele optou é muito arriscada. Se eu fosse ele, tinha ficado no time italiano. Porque além dele estar jogando a vida nesses amistosos, além dele estar dando all-in nesses amistosos, ele fechou uma porta na Itália, né? Então, é difícil, cara. É difícil. Torço por ele. Torço muito por ele. O Brooklyn, falando sobre o vencedor do jogo, o Brooklyn começou mal o primeiro quarto, né? Tomou uma parcial de 39-34. O Brooklyn sofreu muito com os arremessos de 3 do Maccabi. O Maccabi matou 5 bolas de 3 no primeiro quarto. Só que a partir do segundo quarto, o Brooklyn tomou conta do jogo. A defesa funcionou. O Brooklyn resolveu defender com vontade, começou a levar a sério o jogo. Mikal Bridges foi muito bem no segundo quarto. O Lonnie Walker também foi bem pra caramba. O time conseguiu dominar os rebotes ofensivos e foi pro intervalo com uma vantagem de 14 pontos. No terceiro quarto, o Mikal matou 3 bolas de 3, que aumentou a vantagem para 19. E no quarto período, o Brooklyn, sem muito esforço, botou 32 de vantagem e fechou muito bem a partida. O destaque do Brooklyn para mim não é que ele foi o melhor jogador, mas foi o que mais chamou a minha atenção, o Ben Simmons. Eu gostei muito de ver o Ben Simmons ontem jogando solto. Claro que não foi um grande adversário, ele não estava sofrendo com a grande marcação e tudo, só que eu gostei de ver ele leve, solto, confiante, sabe? Bem na transição. Ben Simmons ontem até acertou um arremesso, pô. Até acertou um arremesso. 6 pontos, 6 rebotes, 9 assistências. Eu gostei de ver o Ben Simmons solto. Eu não tô igual uma galera aí, iludido. Eu não tô iludido com o Ben Simmons. Mas eu estou feliz em ver o Ben Simmons jogando, sabe, com alegria. Eu gostei de ver. Ele não foi o melhor jogador do Brooklyn ontem.
Não foi. Eu acho que o Michael Bridges jogou melhor. Só que foi o que mais chamou a minha atenção. Foi o que mais chamou a minha atenção no Brooklyn Nets, que não teve Cam Johnson e Claxton. Os dois não jogaram ontem. Charlotte Hornets enfrentou o Washington Wizards e tomou uma baita de uma virada, né? O Wizards venceu por 98-92, mesmo tendo, né, durante uma parte do jogo, tendo tomado 14 de prejuízo. O Wizards chegou a ficar 14 pontos atrás no placar. Só que por conta de um excelente quarto período, onde o time meteu 35 pontos, o Wizards conseguiu vencer de virada. O destaque desse jogo para mim foi, aí a quinta série vai aparecer, né? O Bilal Coulibaly. O nosso querido Bilal Coulibaly jogou super bem ontem, viu? Foram 12 pontos, 5 rebotes, 4 roubos de bola, 2 bloqueios. O que esse moleque defende? Ah, jogo de pré-temporada, meus amigos. Durante os primeiros tempos, as equipes levam a sério os jogos de pré-temporada. E o Coulibaly defendeu super bem quando o jogo estava sendo levado a sério. Gostei muito, cara. Esse moleque defende muito bem. Se tiver minutagem, ele vai entregar. Ele vai entregar. Gosto muito dele. O Orlando Magic fez um jogo muito bom com o Cleveland Cavaliers. O Orlando venceu por 108-105. O time começou não tão bem assim o jogo, né? O Cleveland até que iniciou a partida bem, só que a partir do segundo quarto, eu quero até pegar a parcial aqui para vocês. A partir do segundo quarto, cara, aí o Orlando foi bem. Né? O Orlando tomou conta do jogo. Né? No primeiro quarto tivemos uma parcial de 31-31 e no segundo quarto o Orlando conseguiu meter 32-20, cara. 32-20, abriu uma boa vantagem e encaminhou super bem a sua vitória, né? O Cleveland, os reservas do Cleveland até tentaram buscar o placar ali na reta final, só que o Magic se segurou super bem. Destaque do Orlando, Franz Wagner, 18 pontos, e o que mais chamou a atenção ontem foi a eficiência do Franz Wagner, 85,7% de aproveitamento. Inacreditável. A escolha de arremessos do Franz Wagner é muito acima da média, sabe? A eficiência que esse cara tem no catch and shoot é bizarro, viu? Como é eficiente o Franz Wagner. Vem pra uma grande temporada, viu? Vem pra uma grande temporada. E sobre o Cleveland, cara, eu vou trazer um destaque negativo. O Evan Mobley é um dos meus jogadores favoritos na liga. Eu gosto muito do Evan Mobley, desde a época do seu draft. Eu adoro ele. É um dos meus defensores favoritos. É um dos jogadores que eu aposto que se tornará um protagonista na liga nos próximos anos. Só que esse início de pré-temporada do Evan Mobley é preocupante. Eu torço demais para que ele esteja se segurando. Porque é pré-temporada e tudo. Porque, assim, tá feio, viu? Tá feio. Ofensivamente, tá bem feio o Evan Mobley. Muito mal no ataque, muito previsível. Tá muito fácil para as defesas marcarem o Evan Mobley. E, cara, de novo, tomara e eu torço para que ele esteja se segurando, porque é pré-temporada. Porque se ele jogar desse jeito durante a temporada regular, se ele não se esforçar para ser menos previsível no ataque, a chance de eu me decepcionar com o Mobley é muito grande, porque esse começo de pré-temporada dele, bem ruim mesmo. Detroit Pistons encarou o Oklahoma City Thunder e com direito a uma virada espetacular que me deixou simplesmente revoltado ontem, o Detroit ganhou por 128-125. Na boa, eu fiquei puto
com a virada que o Oklahoma levou. Fiquei puto. Porque assim, durante 2 quartos e meio, o Oklahoma, assim, desfilou em quadra. Vimos um desfile do Oklahoma. Chet Holmgren, o Shai, o Dort, o Jalen Williams, cara, jogaram demais. Praticaram um basquete espetacular. Foi realmente um passeio do Oklahoma durante esses 2 quartos e meio. O Oklahoma chegou na metade do terceiro quarto com 21 de vantagem. E aí, o time simplesmente decidiu parar de jogar. O Oklahoma parou de jogar. James Wiseman e o Sasser lideraram o ataque do Pistons e o Detroit conseguiu uma virada espetacular. Espetacular. Então, eu saí de um começo espetacular do Oklahoma para um final melancólico que me deixou puto. Ah, Luiz, é jogo de pré-temporada. Tô nem aí, parceiro. Você não pode tomar uma virada de 21 pontos. Não pode. Fiquei puto com o Oklahoma ontem. Fiquei puto com o Oklahoma. Mas, deixando meu lado torcedor, deixando de lado o meu lado torcedor e analisando friamente, tivemos muitas coisas boas no Oklahoma, tá? Eu vou esquecer por um momento que o time tomou uma virada de 21 pontos. Dort. É nítida a evolução do Luguentz Dort no ataque, tá? É nítida a evolução. Ontem, 24 pontos, 5 de 9 no perímetro. E uma coisa que eu tô gostando muito do Luguentz Dort é a tomada de decisão dele, sabe? Ele tá escolhendo muito bem os momentos para espaçar, para atacar a cesta. Os cortes do Luguentz Dort em direção à cesta sem bola estão me agradando muito. Então, Luguentz Dort foi um ponto positivo. O Jalen Williams, esse moleque tá um tanque de forte. Impressionante a evolução física do Jalen. E aí, tem que falar do Jaden Ivey também. O que o Jaden Ivey tá forte, puta merda, inacreditável como esses moleques estão fortes. Será que eles estão fazendo amor com suco? No último vídeo que eu fiz, analisando a rodada da pré-temporada, eu questionei o Zion. O Zion tá fazendo amor com suco. Será que o Jalen e o Jaden Ivey também estão? Hã? Fica o questionamento. Mas, brincadeiras à parte, Jalen e Ivey estão muito fortes. O Chet teve mais um bom jogo ofensivo, foram 16 pontos. O arsenal ofensivo desse cara é realmente espetacular. É chover no molhado falar sobre o arsenal ofensivo que o Chet tem. Só que a defesa dele, cara, não tá me agradando, né? Talvez eu esteja sendo pessimista porque o cara joga no meu time e aí eu, né, tendo a olhar o copo um pouquinho mais vazio do que cheio. Eu tendo a ser mais crítico com os caras do meu time, mas, cara, não tô gostando da defesa do Chet. Principalmente nos momentos em que ele tem que defender mano a mano no post. Não tô gostando, velho. Não tô gostando. Tomara que durante a temporada isso melhore. Sobre o Pistons, além da evolução física do Jaden Ivey, da força inacreditável desse cara, o Jaden Ivey, na transição, assim, é um espetáculo. É um espetáculo. É um espetáculo. Eu quero destacar também o Sasser. O Sasser, que foi uma escolha, né, que ninguém estava dando bola, ninguém estava olhando para o Sasser no draft. O Pistons foi lá, apostou nele. Cara, a Summer League dele foi muito boa e a pré-temporada dele está sendo muito boa também. Ontem, 17 pontos, 8 assistências. E se não fosse ele ao lado do Wiseman ali, o Pistons não tinha virado o jogo. Então, Sasser, belo jogo, viu? Belo jogo do Sasser. Phoenix Suns e Portland Trail Blazers, né? Num dos jogos mais aguardados da rodada de ontem, o Phoenix venceu por 122-111, mesmo sem Bradley Beal e sem Josh Okogie, né? O Bradley Beal
ele, segundo os reports, sentiu ali um desconforto, por isso não foi para o jogo, e o Okogie foi poupado, mas mesmo sem os dois, que são titulares absolutos, o Okogie eu acredito que hoje ele é um titular absoluto desse Phoenix, na cabeça do Vogel ele é titular, mesmo sem os dois o Phoenix venceu e... Não vou dizer que o Phoenix deu show, porque o começo do primeiro quarto do Phoenix foi bem ruim. Só que ali a partir do segundo quarto, a partir da metade do primeiro quarto e durante todo o segundo quarto, o Phoenix mostrou um arsenal ofensivo, sabe, muito acima da média. Né? O Phoenix realmente tem muita arma no ataque. Muita arma no ataque. Não foi um jogo fantástico, não foi um espetáculo, mas o ataque desse Phoenix, cara, tem um potencial enorme. Só que, como eu disse, o começo do primeiro quarto do Phoenix foi bem ruim. O Phoenix começou mal o jogo, tanto no ataque como na defesa. No ataque, o Phoenix queimou muita bola, queimou muito arremesso. Booker, Durant não começaram calibrados. E na defesa, o que o Phoenix sofreu com as infiltrações do Blazers foi brincadeira. Brincadeira. Scoot Henderson, o próprio DeAndre Ayton fizeram a festa no garrafão do Phoenix e o Blazers abriu 12-4 nos primeiros minutos. O Phoenix só foi se encontrar depois de 6 minutos de jogo. Aí o Phoenix se encontrou, o Devin Booker começou a matar a bola, o Nurkic teve uma boa produção no ataque, daqui a pouquinho eu falo mais sobre o Nurkic, mas é impressionante como o Nurkic faz muito mais sentido para esse ataque do Phoenix do que o DeAndre Ayton. É impressionante. Na defesa, horrível, tá? Eu acho o Nurkic um péssimo defensor. Só que no ataque, impressionante como ele contribui muito mais do que o DeAndre Ayton. E eu não tô falando de pontuação, mas daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. O Devin Booker começou a matar a bola, Phoenix conseguiu ali se encontrar e o time virou o jogo. Só que ali na reta final, por conta, né, da ótima entrada do Malcolm Brogdon veio super bem do banco, o Blazers conseguiu reassumir a liderança e fechou o primeiro quarto vencendo por 40-37. Só que o ataque do Phoenix já tinha se encontrado. E aí, no segundo quarto, o Phoenix conseguiu assumir o controle da partida. O Phoenix defendeu um pouquinho melhor no segundo quarto e no ataque, Eric Gordon e Kevin Durant fizeram a festa. O Durant não começou bem o jogo, o primeiro quarto do Durant não foi bom, só que no segundo quarto ele e principalmente o Eric Gordon produziram muito. Uma coisa que o Phoenix fez muito no segundo quarto foi explorar o DeAndre Ayton na média distância. Toda hora, Eric Gordon e Kevin Durant iam para cima do DeAndre Ayton, paravam na média distância e desafiavam ele. E o Ayton foi superado em todas as oportunidades. O tempo de reação do DeAndre Ayton é um problema. É muito problemático. Cara, o Ayton demora muito para estender o braço, para contestar arremesso. Quando ele tá plantado ali no post, ele consegue ali achar alguns blocos. Na transição, ele também consegue achar alguns blocos. Só que quando ele tem que, sabe, antecipar o seu adversário ali na média distância, nossa senhora. Nossa senhora, é um alvo fácil. O Eric Gordon matou acho que uns 2, 3 floaters sem nenhuma dificuldade. E o Ayton é muito maior do que o Eric Gordon. Não era pro Eric Gordon acertar aqueles floaters com tanta facilidade assim. E por que acertou? Porque o tempo de reação do Ayton é um problema, cara. Sabe? É muito demorado, ele demora muito para tomar decisão. Demora muito para tomar decisão. Então, o Phoenix fez muito isso no segundo quarto, conseguiu abrir vantagem. O Phoenix terminou o primeiro tempo com uma vantagem ali de 10 pontos, cara. Conseguiu levar uma vantagem boa pro intervalo. No terceiro quarto, o Phoenix voltou com o banco, né? O Phoenix não voltou com seus titulares, já o Portland não. O Portland voltou com os titulares e graças a uma boa produção do Scoot Henderson, o Blazers conseguiu
colocar uma parcial de 33-15, conseguiu assumir o controle do jogo, só que no quarto período, mesmo com as reservas, o Phoenix foi melhor, abriu vantagem e venceu mais uma, né? Pontos positivos e negativos das duas equipes. Phoenix, Jusuf Nurkic. Como eu disse, o Nurkic faz muito mais sentido para esse ataque do que o Ayton. Por quê? Porque com o Nurkic, o ataque do Phoenix é muito mais móvel. O Nurkic, ele é um jogador lento, só que pelo fato dele trabalhar bem sem a bola no ataque, ele faz o ataque ser mais móvel do que era com o DeAndre Ayton, porque o Ayton ele só contribui com a bola. O Ayton não sabe jogar sem a bola no ataque. Ele não sabe passar a bola. A verdade é essa. Já o Nurkic contribui com muitas screens fora da bola. É um cara que passa muito bem a bola, tem um ótimo handoff e é um jogador inteligente no ataque. Isso que é a parte boa de você ter um jogador lento. Os jogadores lentos normalmente são mais inteligentes do que os outros. Não tô falando que todo jogador rápido é burro, pelo amor de Deus, não tô falando isso. Só que vamos lá, Luka Doncic, Nikola Jokic, sabe? São exemplos de jogadores lentos e que são muito inteligentes. Porque o cara que é lento, ele precisa compensar isso de algum jeito. E normalmente eles compensam isso com um QI de basquete bem elevado. E o Nurkic é esse cara. O Nurkic ontem contribuiu muito, velho. E quando ele teve a bola, ele também ajudou pra caramba. 17 pontos, 5 assistências. Então, ponto positivo, Nurkic no ataque. Faz muito mais sentido do que o DeAndre Ayton. Ponto negativo, Nurkic na defesa. Defensivamente, o Nurkic é muito ruim. É muito ruim. A defesa de garrafão do Phoenix ontem foi um horror. Assim como foi no primeiro jogo. Assim, é muito claro que essa defesa de garrafão do Phoenix vai ser o calcanhar de Aquiles desse time. Isso é muito claro. É muito claro. Muito claro mesmo. Outro ponto positivo do Phoenix, Eric Gordon. Apesar da idade, o Eric Gordon ainda é um baita de um scorer. A variação que ele tem no ataque, a variação das suas jogadas no ataque é uma parada que chama a atenção. 20 pontos para ele e assim, chutando para 3, chutando no catch and shoot, criando seu arremesso, explorando floaters na média distância, chutando na transição. Realmente a variação dele no ataque é um ponto muito forte do Eric Gordon. E quando você olha o valor que o Phoenix vai pagar para ele, você vê o quão bom foi essa contratação, o quão boa foi essa contratação. Realmente gostei muito do que eu vi do Eric Gordon ontem. Falando aqui do Blazers, tá? Gostei muito do contra-ataque do Blazers com o Scoot Henderson, com o Shannon Sharp. É um contra-ataque que pode ser um dos carros-chefes do time. Gostei do Malcolm Brogdon saindo do banco. Foram 13 pontos só no primeiro quarto, com 100% de aproveitamento. O Malcolm Brogdon é um candidato a Sixth Man of the Year, mesmo jogando no Blazers. Gostei. Gostei da confiança do Anthony Simons nos arremessos. Uma coisa que chamou minha atenção. 3 de 6 no perímetro. 4 assistências distribuídas também. E toda hora aparecendo, não tendo medo, não refugando na hora de arremessar. Ele é uma peça muito importante para esse ataque, cara. Então, é importante ele ter essa confiança. Pontos negativos. A preguiça do Ayton. Impressionante como o Ayton é preguiçoso. Impressionante. E o Scoot Henderson ontem cuidou muito mal da bola. É normal para um armador jovem, para um armador novato, ter muitos turnovers. Só que é algo que tem que ser corrigido. Ontem foram 6 turnovers. E estamos falando de uma defesa que não é uma defesa top 10. A defesa do Phoenix definitivamente não é uma defesa que vai ser top 10 nessa temporada. Enfrentando uma defesa mais agressiva, né, uma defesa, por exemplo, do Miami, uma defesa do Houston, que está sendo bem agressiva nessa pré-temporada, daqui a pouquinho eu falo mais sobre o Houston, o Scoot pode ter muito problema. Pode ter muito problema, tá bom? Vamos lá, Atlanta e Memphis. Atlanta Hawks encarou o Memphis Grizzlies. O Grizzlies jogou sem nenhum titular, jogou com todos os reservas, mas quase ganhou, viu?
quase ganhou, o Hawks venceu por 103-102, mas se não fosse um bloco milagroso do Seth Land ali na reta final, Memphis poderia ter ganhado o jogo. O Memphis jogou bem, tá? No primeiro tempo, o Grizzlies sofreu muito com o Trae Young. O Trae Young teve um baita de um primeiro tempo, 20 pontos para ele. E sabe uma coisa que eu gostei muito do Trae Young? Foi a sua movimentação sem a bola. Uma das críticas que eu tenho ao jogo do Trae Young é que ele é um cara que ele só trabalha com a bola. Sem a bola, o Trae Young, desde que ele entrou na liga, ele é um cara que, sabe, não contribui tanto. Ele não faz um off-ball, assim como o Curry faz, por exemplo. Ele não faz isso. E no primeiro tempo do jogo de ontem, que foi onde ele atuou, ele não voltou para o segundo tempo, eu vi ele trabalhando no off-ball, sabe, se movimentando sem a bola, criando um pouquinho mais de espaço, abrindo um pouco a defesa do Grizzlies com a sua movimentação sem a bola. Se ele fazer isso de forma regular, o Trae Young pode dar um baita de um salto de evolução, viu? É uma das grandes deficiências do jogo do Trae Young. É a falta de off-ball e a falta de defesa. Defesa, eu acho difícil ele conseguir ter. Agora, o off-ball ele consegue ter. Então, eu gostei disso ontem. O que eu gostei também, ainda sobre o Atlanta, que foi o time que ganhou o jogo. Então, vou enaltecer mais o time que ganhou, obviamente. Jalen Johnson. Esse moleque tem que ser titular, tá? O Jalen Johnson tem que ser titular desse time. Assim, ele é um baita de um upgrade em relação ao John Collins, na minha opinião. John Collins, beleza, é um cara atlético pra caramba, que chuta de longa distância. É um cara mais experiente do que o Jalen Johnson. Só que o teto do Jalen Johnson é muito maior e ele consegue te entregar muito mais coisa no ataque. É um cara que cria seus próprios arremessos. É um jogador que na transição é uma arma, cara, muito boa. Muito boa. Eu gosto muito da tomada de decisão do Jalen Johnson. É um jogador muito assertivo na sua tomada de decisão. E eu acredito que jogando ao lado do Trae Young, o Jalen ele pode ser muito potencializado. Pode ser muito potencializado. Então, eu gosto muito do Jalen. Ontem ele jogou bem, tá? Gostei do que eu vi dele ontem. Denver e Chicago Bulls. Outro jogo que foi bom, hein? Foi bom não, foi excelente esse jogo. Foi um jogo de 2 prorrogações, pô. 2 prorrogações. E foi o mesmo jogador do Nuggets que forçou as 2 prorrogações. Foi o nosso querido Braxton Kay. Ele forçou as 2 prorrogações, mas não adiantou de nada, porque quem ganhou foi o Chicago. 133-124, mas foi um baita de um espetáculo, viu? Foi um jogo muito legal. Para quem assistiu, quem resolveu assistir esse jogo, não se arrependeu. O que eu gostei nesse jogo? Começando com o Chicago, que foi o time que ganhou. Gostei do Coby White. O Coby White, claramente, ele melhorou muito no ataque. Ele adicionou novas armas, né, no seu ataque. Ontem, por exemplo, ele meteu um step back maravilhoso. Então, gostei muito do Coby ontem. Gostei do André Drummond. É um cara que deve impactar nesse time. Claro, não é um jogador maravilhoso, não é um cara acima da média, mas, pô, ontem foram 7 rebotes ofensivos em 12 minutos. Então, gostei de ver o André Drummond. E eu gostei de ver o Caruso aparecendo mais no ataque. O Caruso é um defensor maravilhoso, isso todo mundo sabe. Só que no ataque, ele, em alguns jogos, ele some um pouquinho. Ontem, eu gostei. Apareceu bem, teve alguns lapsos de 3&D. Então eu gostei do que eu vi do Caruso. Gostei do que eu vi do Caruso. Sobre o Denver, Nikola Jokic finalmente veio para a pré-temporada depois de um jogo extremamente preguiçoso contra o Phoenix, onde claramente ele não estava afim de jogar. O Jokic jogou bem ontem, né? Contra Chicago, só no primeiro tempo, 17 pontos, 6 rebotes, 4 assistências e 8 de 10 no field goal. O homem tá de volta. Não tem jeito. O homem tá de volta, nível muito alto. E sabe quem foi um grande destaque desse Denver pelo segundo jogo seguido? Julian Stroughter. O Julian Stroughter, que é novato, veio nesse draft, jogou muita bola ontem, cara. 16 pontos pra ele com 4 de 8 no perímetro.
O Julian Stroughter é um jogador que eu via como sendo muito cru. Eu ainda acho que ele é muito cru em alguns aspectos. Só que ele tá mostrando nessa pré-temporada que ele já consegue fazer o suficiente para ter minutos. Cara, em 2 jogos na pré-temporada, ele combinou para 8 bolas de 3. Pô. É um jogador que pode ter minutos nessa temporada, viu? E é um jogador muito interessante. Baita escolha do Denver. Baita escolha do Denver. Claro, pré-temporada, tem que fazer essa ressalva, mas tô gostando do que eu tô vendo. Tô gostando do que eu tô vendo. E para fechar, vou falar sobre Houston e Pelicans, né? O Houston passou o carro no New Orleans Pelicans 120-87, e o que fez o Houston vencer o Pelicans com tanta facilidade foi o número enorme de turnovers que o Houston forçou. Cara, impressionante como que o Pelicans perdeu a bola ontem. Bizarro. No primeiro quarto, o Houston forçou 10 turnovers, roubou, cara, impressionante, roubou 7 bolas e matou o Pelicans no contra-ataque. Matou o Pelicans no contra-ataque. Houston foi super bem no contra-ataque e na meia quadra o time teve um Jabari contribuindo demais, cara. O Jabari ontem, 13 pontos com 5 de 6 nos arremessos de quadra. Isso no primeiro quarto. O Houston só não abriu uma vantagem maior no primeiro quarto porque o Pelicans conseguiu matar 4 bolas de 3. Se não fossem essas bolas, inclusive uns arremessos bem difíceis que o Pelicans acertou, o Houston tinha aberto uma vantagem muito maior. Mas, se não abriu no primeiro quarto, abriu no segundo, né? No segundo quarto, o desenho do jogo permaneceu o mesmo. Houston forçando o turnover, gerando contra-ataque, castigando um contra-ataque, e o Pelicans sem alternativas né, para atacar. O Pelicans, ofensivamente ontem, se resumiu a jogadas individuais do McCollum e do Ingram. E no segundo quarto, só teve o Ingram criando. O próprio McCollum foi super bem marcado no segundo quarto. E o resultado, Houston foi para o intervalo com uma vantagem de 16 pontos e com 20 turnovers forçados. Só no primeiro tempo foram 20 turnovers do Pelicans. Impressionante, cara. Impressionante. As duas equipes voltaram com os titulares para o terceiro quarto, só que claramente o Pelicans já tinha aceitado a derrota. E para mim o cara que exemplificou isso foi o Zion. A falta de vontade do Zion de jogar ontem no terceiro quarto foi contagiante. Cara, o Zion tava dormindo, assim, sabe? Uma preguiça. E aí o Houston, que tava com a pontada pro Shell, matou o Pelicans. O Houston rapidamente abriu mais de 20 no terceiro quarto. E aí no quarto período, com as reservas em quadra, Houston não teve dificuldade. O Cam Whitmore ainda conseguiu alguns highlights, né? Ainda conseguiu algumas dunks impressionantes. E o Rockets, sem dificuldade nenhuma, venceu 120-87, segunda vitória do Houston nessa pré-temporada. E, em contrapartida, segunda derrota do Pelicans na pré-temporada. Sobre Rockets, a intensidade defensiva desse time realmente está me agradando muito. Obviamente que eu já esperava uma evolução na defesa por conta da chegada do Udoka, mas a intensidade desse time na defesa ontem foi bizarro, cara. Velho, assim, 25 turnovers forçados e 18 roubos de bola. 18 roubos de bola. Sabe, a defesa do Houston não deu paz pro Pelicans ontem. Não deu paz. E sabe o que me agradou muito também? E que tá me agradando nessa pré-temporada? A confiança do Jabari. Sabe, eu gosto muito do Jabari Smith. Ele era o meu prospecto favorito no último draft. No último draft não, né? No draft passado. Tirando esse último draft, o outro. Ele era o meu prospecto favorito, tanto que eu queria que o Oklahoma tivesse selecionado o Jabari no lugar do Chet. Hoje,
talvez eu tenha uma opinião diferente. Talvez hoje eu esteja mudando a minha opinião. Mas na época eu queria muito que o Oklahoma tivesse pego o Jabari, porque era o meu prospecto favorito. A temporada de novato do Jabari não foi boa. E aí eu comecei a me questionar se eu não tinha superestimado muito o Jabari. Só que depois da Summer League e vendo o que ele tá entregando nessa pré-temporada, eu acho que eu não superestimei não, cara. O Jabari tem tudo para ter uma temporada muito boa e é um candidato sério a Most Improved Player. Ontem, 22 pontos com 9 de 13 no field goal, 4 de 5 para 3. Muito confiante e muito eficiente. A partir do momento que você é eficiente e tá com confiança, meu amigo, tudo dá certo. E ontem, de novo, o Jabari mostrou isso. No Pelicans, nenhum ponto positivo, sendo sincero. O CJ pontuou bem, 17 pontos. O Ingram, 10 pontos, 4 roubos de bola. Só que, cara, que preguiça do Pelicans, velho. Que falta de vontade de jogar. O Zion ontem foi vergonhoso. Eu sei que é pré-temporada, mas, pô, cara, a galera pagou ingresso pra assistir. Nossa, cara, o Zion com nenhuma vontade de jogar. 4 pontos ontem, pô. Defensivamente uma vergonha o Zion. Teve uma posse que eu acho que foi o Jalen Green que partiu pra cima dele. Cara, ele basicamente abriu espaço pro Jalen Green passar. Do tipo, vai lá, faz seu highlight. Pô, pelo amor de Deus, Zion. Nossa senhora. Muito ruim o time do Pelicans, perdidinho no pagode. Tudo deu errado pro Pelicans ontem. Tudo deu errado. Bom, é isso, meus amigos. É isso que eu tinha pra falar sobre os jogos que rolaram ontem. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de avaliar com o seu like, de se inscrever no canal. Comente a sua opinião. No primeiro comentário fixado vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com períodos de teste grátis. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Lá você tem acesso a todos os jogos da NBA ao vivo e com a melhor qualidade. E utilizando o link que está no primeiro comentário fixado para fazer o seu cadastro, você garante um desconto na hora da assinatura e garante também um período de teste grátis. Então, se você ainda não tem o League Pass, garanta já o seu. E é isso. A gente se vê no decorrer do dia com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.